O futebol brasileiro é, sem sombra de dúvida, um dos melhores e mais reconhecidos do mundo. E não é segredo para ninguém que também possui uma das mais belas histórias no esporte. Afinal, é o único país que até hoje que aqui vos falo é pentacampeão mundial. Por conta disso, é muito comum que os olhares do mundo inteiro se concentrem no futebol brasileiro, sobretudo nas jovens promessas que surgem nas categorias de bases. Não à toa, não é incomum jovens promessas serem negociadas ainda muito cedo com poderosos clubes europeus. Os clubes brasileiros, por sua vez, até mesmo por não conseguirem reter suas jovens promessas por muito tempo, acabam por reforçar os seus elencos com jogadores dos países vizinhos. E isso se tornou cultural no futebol brasileiro, não à toa que praticamente todos os clubes da primeira divisão possuem jogadores hispano-americanos em seu plantel. Agora, o que com certeza não é nada comum é a exportação de jogadores brasileiros para os demais países sul-americanos. Mas ainda assim, existem sim jogadores brazucas que vestiram e até mesmo vestem camisas pesadas do futebol sul-americano e conseguiram de alguma forma se destacar. E é sobre esses jogadores que se trata o tema desse vídeo. Antes de remontar a anos e anos atrás, eu gostaria de citar um jogador da atualidade, um jogador brasileiro que veste atualmente uma camisa de um time argentino, que é o Guilherme Paredes, ex-Inter, ex-Curitiba, que atualmente veste a camisa do Talheres da Argentina. E não somente veste, como é um jogador bastante querido pela torcida. Vocês podem abrir o Instagram agora mesmo da página do Talheres, vocês podem verificar os comentários. É sempre um jogador bastante elogiado pela torcida argentina. Ainda no país vizinho, podemos citar o caso do jogador Pedro Yarley, ex-jogador do Paysandu, que marcou época no Internacional sendo campeão intercontinental contra o Barcelona, também vestiu a pesada camisa do Boca Juniors, e não qualquer camisa. O cara simplesmente vestiu a camisa 10 do Boca, camisa outrora vestida pelo Maradona. Campeão do Apertura de 2003, Yarley também conquistou e jogou muito bem no Intercontinental vencido pelo Boca Juniors, além de ficar bastante recordado na memória dos argentinos pela grande atuação e até mesmo o gol que ele fez contra o River Plate em pleno Monumental de Nunes. Outro caso é o de Domingos da Guia, que atuou pelo tradicional Nacional do Uruguai e pelo Boca Juniors da Argentina. Aposto que você achou o nome dele familiar, não é mesmo? Acontece que Domingos da Guia é pai de Ademir da Guia, maior ídolo da história do Palmeiras. Domingos da Guia ainda é reverenciado bastante pelos dois clubes, afinal atuou nos dois entre os anos de 34 e 36, foi campeão do campeonato argentino e campeão do campeonato uruguaio e mostrou aí toda a sua técnica como zagueiro dos dois clubes. O que a gente não pode deixar de citar, com certeza, é o brasileiro Delém, que vestiu uma das camisas mais tradicionais da América do Sul, a camisa do River Plate da Argentina. O cara simplesmente passou 8 anos atuando pelo clube, ele se tornou um ídolo, ficou marcado na história e além disso foi apelidado pela torcida de La Momia. Com certeza é um brasileiro aí que ficou registrado e tem que ser citado nesse vídeo. Tem algo que é o sonho de qualquer jogador, é no mesmo ano conquistar a Liga Nacional, a Copa Continental e a Copa Mundial de Clubes. E teve um jogador que conseguiu isso pelo Peñarol, foi o brasileiro Jair, que pelo clube uruguaio ganhou a Liga Nacional no mesmo ano, que ganhou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes sobre o Aston Villa. Jair, que articulava aquele meio campo do time uruguaio, com certeza ficou marcada na história do Peñarol. Agora, se tem um jogador com uma carreira invejável que com certeza você já ouviu falar, foi do goleiro Manga. Ele é ídolo do Botafogo e foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1966. Manga também marcou história no Nacional do Uruguai. Ele foi para o Nacional do Uruguai na década de 70, ficou por lá 5 temporadas e ganhou simplesmente tudo que um jogador pode ganhar atuando pelo clube. Foi tetracampeão uruguaio, campeão da Copa Libertadores, do Mundial de Clubes e até hoje é considerado o maior goleiro da história do gigante nacional.
Eu acho que com certeza você já ouviu falar da grande rivalidade que existe entre os dois gigantes argentinos, Boca e River. Agora imagina aí, já passou pela sua cabeça que o artilheiro desse clássico pela camisa do Boca Juniors é o brasileiro Paulo Valentim? Vestindo as cores azul-douradas, sendo inclusive contemporâneo do aqui citado Delenn, Valentim era o astro do Boca na década de 60 e foi o grande nome da equipe nessa época, tendo disputado 115 jogos, marcado 71 gols pela equipe. Ele simplesmente voltou ao Brasil conhecido por ser o maior artilheiro do Boca na história do clássico contra o rival. Para finalizar, acho que a gente pode citar aqui aquele que é considerado o maior brasileiro que atuou em um clube latino-americano, que foi no caso Silas, que também é ídolo do São Paulo. Em 1995 aceitou a proposta para defender as cores do San Lorenzo da Argentina, coisa que não era muito comum na época. E ele simplesmente foi o nome da conquista do campeonato argentino daquela temporada e até hoje é reconhecido como um dos grandes camisa 10 da história do clube. É conhecido inclusive por vários argentinos que eu já ouvi que ele é o maior brasileiro que atuou na Liga Argentina. Galera, e é basicamente isso. Claro que existiram outros casos, outros inclusive mal sucedidos, que não foram aqui citados, e também defenderam as cores de clubes dos países vizinhos. Bom, a tendência é que assim, já não eram muitos casos. Claro que nem se compara com a quantidade de jogadores estrangeiros dos países hispano-americanos que vêm jogar no Brasil. E a tendência é que esses jogadores brasileiros que já atuam nesses países se tornem cada vez mais escassos, até mesmo porque os jogadores brasileiros têm um custo muito elevado e que não vale a pena para clubes argentinos, para clubes uruguaios, para clubes colombianos, equatorianos e etc., até mesmo por questões financeiras.